Bom, esse vídeo é sobre teorias de direitos e sobre como elas abordariam as nossas decisões que afetam os animais não humanos. Bom, então, antes de começar, a gente vai tratar aqui de uns termos mais gerais, né? Definições de conceitos gerais. Então, antes de tudo, vamos começar pela definição de direitos, tá? Só para a gente entender bem do que a gente está falando aqui. Então, direitos são garantias que protegem os interesses do titular dos direitos. Por exemplo, vamos supor que alguém tenha um direito negativo, ou seja, um direito de que não se faça algo contra esse indivíduo. Então, se esse alguém tem um direito negativo, então os outros estão proibidos de tratá-lo de determinada maneira. De acordo com as teorias de direitos, os direitos são um tipo de proteção especial, ela é especialmente forte, porque ela é um tipo de proteção que não pode ser anulada, mesmo se fazer isso proporcionar um benefício maior para outros indivíduos, a menos que esse benefício para outros indivíduos também seja concedido por um direito que seja mais forte, etc. A gente vai ver isso mais para frente. Mas podemos começar com a definição assim, né, que direitos são garantias que protegem os interesses do titular dos direitos, né, e são proteções especialmente fortes. Por exemplo, né, as teorias de direitos tipicamente prescrevem que temos um direito de não sermos mortos. E prescrevem, então, que não é correto passar por cima desse direito, nem mesmo por causa de um bem maior, por exemplo, salvar a vida de outras pessoas. Então, o que fazem as teorias de direitos, né? Essas teorias elas precisam especificar três coisas. Primeiro, quais seres têm direitos, que direitos esses seres possuem e por quê? Por que são esses seres e não outros que têm? Por que tem esses direitos e não outros? Então, outra distinção importante é entre direitos negativos e direitos positivos. Então, por exemplo, o direito à vida e à segurança contra danos físicos são exemplos de direitos negativos, porque são direitos que dizem respeito a coisas que os outros devem se refrear de fazer para não prejudicar o portador dos direitos. Então, infringir esses direitos envolveria causar um dano ao portador dos direitos, causar um dano no sentido ativo, né, de ação, de passar por cima, prejudicar por meio de uma ação. Então, os direitos negativos, eles prescrevem que os outros indivíduos têm que se refrear de fazer certas coisas que prejudicariam o portador dos direitos. E os direitos positivos são uma reivindicação moral vinculativa de se receber certo tratamento por parte dos outros. Por exemplo, o direito à educação e o direito ao voto são exemplos de direitos positivos, porque, nesse caso, o portador do direito ele receberia um certo benefício dos outros. Então, em relação à questão dos animais não humanos, né, muitas vezes, né, por vezes, é afirmado que apenas os seres humanos deveriam ter direitos. E nesse vídeo a gente vai argumentar que essa é uma posição especista e que todos os seres sencientes, incluindo os animais não humanos, tanto os que são usados, que são explorados pelos humanos, quanto os que estão na natureza, devem ter direitos negativos e positivos se os humanos tiverem esses direitos. Então veja que estamos fazendo aqui um argumento condicional. Se os humanos tiverem determinado direito, por determinada razão, então todos os outros seres que estivessem em mesma condição, tivessem o mesmo tipo de interesse, fossem prejudicados da mesma maneira, também deveriam ter esses direitos. Então, uma distinção importante entre direitos morais e direitos legais. Então, os direitos morais, eles são geralmente concebidos como direitos com os quais um ser nasce ou que o ser possui em virtude de sua própria natureza, independentemente desses direitos estarem positivados na forma de lei ou não. Já os direitos legais, independentemente dos direitos morais, são leis reconhecidas pelo governo, né, por algum Estado, por algum governo, etc., que são estabelecidas e mantidas para proteger alguns interesses. Então, para uma pessoa que reconhece a existência de direitos morais, esses direitos, os direitos morais, são reconhecidos como sendo independentes e precedem, eles são anteriores aos direitos legais. Então, de acordo com essa visão,
um indivíduo ele pode ter direitos morais, mesmo que esses direitos não sejam reconhecidos pela sociedade em geral, nem pela lei. Então, essa é a diferença entre direitos morais e direitos legais. Os direitos morais são concebidos como com total independência de se eles são reconhecidos pela sociedade e de se eles são garantidos por lei ou não. Da mesma maneira, direitos legais. É possível que alguém tenha um direito legal a algo, mas não exista um direito moral equivalente a isso. Então, são duas coisas independentes. Direitos legais são garantias dadas pela lei. Então, existem tipos diferentes de fundamentação de direitos morais. Os direitos morais, às vezes, eles são justificados na base de que certos interesses são importantes o suficiente para receberem uma proteção forte, que seriam aí os direitos. Né? Porque essa seria a melhor maneira de maximizar o bem-estar de todos. Tá? Esse é um tipo de fundamentação. Então, diz que porque devemos garantir direitos morais, por exemplo, porque essa seria uma maneira de proteger os interesses dos indivíduos. Esse seria o caso, por exemplo, dos direitos à vida e à segurança física. Né? Por exemplo, estar livre de agressão e de assassinato e do direito de não ser usado por outros como se fosse um escravo. Em outros casos, os direitos morais são defendidos não com base no bem-estar dos indivíduos, mas para proteger as decisões dos indivíduos. Nesse segundo caso, aí o argumento seria o de que os portadores de direitos têm vontades próprias e que isso seria a base para terem um direito de não serem controlados pelos outros. Então, aqui a gente tem dois tipos de fundamentação para direitos morais. A primeira, centrada naquilo que fomenta o bem-estar dos indivíduos, e a segunda, centrada naquilo que protege as decisões autônomas dos indivíduos, vamos dizer assim. Então, ainda sobre diferenças entre direitos morais e direitos legais, né? Então a gente pode resumir assim: os direitos legais são apenas direitos que são aceitos em uma determinada legislação. É possível negar que existam direitos morais, mas defender direitos legais como uma forma de proteger os interesses ou as preferências daqueles que seriam protegidos por esse direito. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai abordar somente as teorias de direitos morais e a consideração moral dos animais não humanos que decorreria delas. Tá? Não vamos abordar aqui a questão sobre direitos legais. Tá? Então, quanto aos tipos de teorias de direitos morais, tá? Elas podem ser classificadas de acordo com vários parâmetros. Um desses parâmetros é quanto à existência ou não desses direitos morais. Quanto a esse parâmetro, né, então as teorias podem ser classificadas como realistas ou construtivistas. Tá? Então, de acordo com as teorias realistas, os portadores de direitos têm direitos como uma de suas características intrínsecas. E, então, elas defendem que nós temos que reconhecer e respeitar esses direitos ou lutar para que esses direitos sejam respeitados. Em contraste a essas teorias realistas, existem as teorias construtivistas. Tá? De acordo com essas teorias construtivistas, a melhor teoria sobre como se comportar em relação aos seres que são moralmente consideráveis é conceder-lhes direitos e respeitar esses direitos, ou mesmo lutar para que esses direitos sejam respeitados, assim como defendem as teorias realistas. Contudo, as teorias construtivistas não aceitam que os portadores de direitos tenham esses direitos como algo intrínseco. Em vez disso, essas teorias afirmam que os indivíduos optam por concedê-los uns aos outros. Né? Elas concedem os direitos, mas essas teorias negam que esses direitos existam, na verdade. Só que essas teorias defendem que isso, conceder direitos, é algo bom, mesmo que direitos não existam. Essa é a diferença. Tá? Então, temos aí as teorias realistas, né, e teorias construtivistas. As teorias de direitos morais, elas também podem ser classificadas quanto a outro parâmetro, que é quanto à teoria normativa a qual elas pertencem. A maioria das teorias de direitos morais são deontológicas, só que existem teorias de direitos morais consequencialistas também. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso agora. As teorias de direitos são geralmente teorias deontológicas. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que elas mantêm que existem normas que devemos sempre obedecer
independentemente das circunstâncias, independentemente das consequências. Só que também existem teorias de direitos que são consequencialistas. Essas teorias de direitos que são consequencialistas, elas prescrevem que devemos maximizar o número de direitos que são respeitados e minimizar o número de direitos que são violados. Independentemente de se somos nós ou outros que respeitariam ou violariam esses direitos, e independentemente de se essa violação ou esse respeito acontece agora ou no futuro. Isso são as teorias consequencialistas de direitos morais. Em contraste, as teorias padrão de direitos morais, que são deontológicas, elas afirmam que nós devemos respeitar um direito agora, mesmo que isso signifique que não poderemos respeitar outros direitos depois, daqui para frente, ou mesmo que isso signifique que, se nós respeitarmos esse direito agora, outras pessoas não vão conseguir respeitar direitos dos outros. Então, essa é a diferença principal entre teorias de direitos morais deontológicas, que são as teorias padrão, a maioria, e as teorias consequencialistas de direitos morais. Como vimos, existem várias pessoas que defendem que os animais não humanos não podem ser detentores de direitos morais. Então, agora vamos ver alguns dos principais argumentos em defesa dessas posições e as respostas que têm sido dadas a elas. Bom, o argumento principal é esse, porque como eles não podem entender a ideia de direitos, então eles não podem reconhecer direitos de outros indivíduos e, portanto, não podem respeitar direitos. E incluiria aí também a ideia de que eles não estão reivindicando seus direitos. Esse é um argumento muito utilizado também. Então, resumindo, um argumento contra a posse de direitos por parte de animais não humanos afirma que apenas aqueles que podem respeitar os direitos dos outros podem desfrutar de direitos. E existem, então, respostas gerais a esse argumento. Mais especificamente, a resposta mais geral é que é inconsistente aplicar isso apenas aos animais não humanos, porque isso não é aplicado no mundo real, no caso dos humanos, porque existem seres humanos que não são capazes de respeitar os direitos dos outros, nem de entender a noção de direitos, nem de reivindicar os seus direitos, etc., como os bebês, as crianças até certa idade, os portadores de certas doenças mentais, etc., mas a esses indivíduos da espécie humana são concedidos direitos. E, de fato, as teorias de direitos mais aceitas hoje em dia não usam esse argumento que a gente acabou de ver. Não defendem que alguém não é capaz de entender a noção de direitos, reivindicar direitos, respeitar direitos, etc., não deveria ser um portador de direitos. As teorias mais aceitas atualmente tentam justificar por que alguém deve ter direitos com base nos interesses que esses humanos têm. Então, coerentemente, parece que deveríamos manter o mesmo em relação aos animais não humanos. Um segundo argumento, que é muito utilizado para negar que os animais não humanos deveriam ter direitos, é esse aqui, que diz que porque não é possível respeitar os direitos dos animais na prática, dados os conflitos que surgem entre os próprios animais não humanos. Por exemplo, vou resumir aqui. Outro argumento contra direitos para os animais não humanos tenta mostrar que os direitos da maioria dos animais não humanos não poderiam ser respeitados e afirma que, portanto, os animais não humanos não deveriam ter nenhum direito. O argumento baseia-se no fato de que, como os animais não humanos que vivem na natureza muitas vezes prejudicam uns aos outros, por exemplo, o caso da predação, é um exemplo, garantir os direitos de um animal implicaria violar os direitos de outro. Então, a objeção conclui que os animais não humanos não podem ter direitos. Uma resposta geral a esse argumento é a seguinte: 2 ou mais indivíduos podem ter direitos conflitantes que não podem todos serem satisfeitos, mas isso não significa que eles não tenham direitos. O que isso implica é que a satisfação de um direito pode ter prioridade ou se sobrepor à satisfação de outro, ou que, então, devemos apenas tentar maximizar a quantidade de direitos que são respeitados, se isso for possível, que é o caso, por exemplo, como a gente viu, das teorias consequencialistas de direitos morais. Então, o que isso significa? Que devemos tentar garantir os direitos dos animais que vivem na natureza, pelo menos quando isso não implicar que os direitos de outros animais selvagens sejam violados. E se isso não for possível, então, devemos buscar soluções que possibilitem que mais direitos e os mais importantes sejam garantidos. Bom, a partir de agora a gente vai ver várias teorias de direitos específicas e como que elas lidariam com essa
questão dos animais não humanos. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver algumas abordagens kantianas, né, influenciadas pelo pensamento do Immanuel Kant. Bom, vou falar aqui primeiro da teoria dos direitos do Kant. Na verdade, né, a teoria do Kant, a teoria moral dele, se concentrava muito mais nos deveres do que nos direitos. No entanto, como esses deveres são entendidos como absolutos pelo Kant, e envolvem tratar cada pessoa racional como um fim em si mesmo, e nunca apenas como um mero meio para um fim, então parece que faz sentido categorizá-lo como um teórico dos direitos. Em muitos teóricos posteriores dos direitos se baseiam nessa teoria do Kant, então é por isso que é interessante a gente dar uma olhada nela primeiro. Então vamos ver o que quer dizer isso, né, que é o imperativo categórico. Então, o Kant acreditava que a moralidade é baseada em um princípio de racionalidade universalmente obrigatório, que é chamado, então, de imperativo categórico. E ele caracterizou esse imperativo categórico como um princípio racional que devemos sempre seguir independentemente de nossas inclinações contrárias. É algo que deveríamos fazer por obrigação. De acordo com ele, é dessa exigência racional, né, o imperativo categórico é uma exigência da racionalidade, seria dessa exigência racional geral da qual derivariam todos os deveres morais. Então, ao contrário do Hobbes, né, que é um autor que a gente vai falar em outro vídeo sobre o contratualismo, ao contrário do Hobbes, que também baseava a moralidade em requisitos racionais, a concepção de racionalidade do Kant não estava simplesmente a serviço do interesse próprio. Para o Kant, o tratamento justo de outros seres que podem compreender e cumprir obrigações também se enquadra no âmbito da racionalidade. Então, agora vamos ver como que esse imperativo é formulado. Então, existem várias formulações desse imperativo. O Kant formulou o imperativo categórico de várias maneiras diferentes, das quais a primeira e a segunda formulações foram as mais influentes. Então, é sobre essas formulações que a gente vai falar agora. Então, a primeira formulação do imperativo categórico pode ser interpretada como o seguinte, que só é correto a gente fazer algo se a gente quiser que todos os outros indivíduos também façam a mesma coisa, baseados na mesma máxima. Então, isso é expresso formalmente como só devemos agir de maneira que possamos racionalmente querer que a máxima, ou o princípio, por trás de nossa ação, seja uma lei universal. Então, tem vários exemplos que o Kant dá lá, né? Mas, por exemplo, um exemplo famoso é o da mentira, né? Por exemplo, vamos supor que alguém, se alguém estivesse pensando se deveria mentir ou não, tem que imaginar o que aconteceria se a mentira estivesse vigorando como uma lei universal. Né? Então, ele não poderia fazer isso porque ninguém acreditaria no que ele teria a dizer se a mentira estivesse vigorando como uma lei universal. Então, o Kant ele também forneceu uma segunda formulação do imperativo categórico que ele pensava que estava ligada a essa primeira formulação da lei universal. Mais adiante, a gente vai ver que tem uma disputa sobre isso, se essas duas formulações estão realmente conectadas ou não, mas sim, ele pensava que sim. Né? Essa segunda formulação nos instrui a tratar todos os seres humanos como fins em si mesmos e nunca como meros meios para um fim. Né? Por exemplo, caso extremo de alguém ser tratado como um mero meio é quando esse alguém é escravizado. Então, isso significa que devemos sempre respeitar os outros seres humanos e nunca usá-los como meras ferramentas para promover o nosso interesse. Então, essa segunda formulação, né, diz que devemos tratar os outros humanos como fins em si mesmos. Qual era a visão de Kant sobre os animais não humanos? Né? Kant acreditava que o nosso tratamento dos animais não humanos não se enquadrava sob o escopo do imperativo categórico. Por isso, ele acreditava que não podemos ter deveres diretos para com os animais não humanos. Em outras palavras, né, ele acreditava que os animais não podem ter direitos. Isso porque ele pensava que a racionalidade era uma condição necessária para alguém ser moralmente considerável de maneira direta. E ele achava que os animais não humanos, né, não eram racionais. Então, apesar disso, né, o Kant sustentou que é errado ser cruel com os animais. Só que a justificativa que o Kant oferecia é que se alguém é cruel com os animais não humanos, ele desenvolve um traço de caráter cruel, né, e isso cria um potencial
para se vir a se maltratar seres humanos dali para frente, né? Portanto, na visão do Kant, os nossos deveres para com os animais não humanos eram apenas deveres indiretos para com os humanos, né? O centro da preocupação seria os humanos. Bom, tem várias teorias de direitos contemporâneas que são influenciadas pelo pensamento do Kant, mas que não tem essa implicação de os animais não humanos não poderem ter direitos e termos apenas deveres indiretos para com eles. Então, vamos ver alguns exemplos agora de teorias assim. Dois exemplos de teorias influenciadas pelo pensamento kantiano é a teoria proposta pela Christine Korsgaard, nesse livro aqui, Fellow Creatures, e pelo Julian Franklin, nesse Animal Rights and Moral Philosophy. Os dois livros de 2005. Vamos ver cada um separadamente, tá? Primeiro, antes de tudo, vamos ver um argumento geral, né, que permeia aí ambas as teorias. Então, kantianos contemporâneos, como Christine Korsgaard e Julian Franklin, defenderam a abordagem geral do Kant. No entanto, rejeitaram essa conclusão de que essa abordagem geral, que era a conclusão do Kant, deveria ser aplicada exclusivamente aos humanos. Esses autores argumentaram que, se estivéssemos no lugar de um animal não humano, não consideraríamos aceitável que os nossos interesses fossem desconsiderados, como são os dos animais não humanos. Portanto, defenderam, então, que todos os animais sencientes deveriam ser considerados como fim de si mesmos, e não apenas os humanos, não apenas os seres racionais. Sejam ou não capazes de compreender o conceito de direitos. Então, resumindo, né, esses autores defenderam que todos os seres sencientes deveriam ser considerados como fim de si mesmos, sejam ou não capazes de compreender o conceito de direitos, sejam ou não capazes de aplicar o imperativo categórico, etc. Por quê? Porque se estivéssemos no lugar deles, imaginando-nos no lugar deles, não consideraríamos aceitável ter os nossos interesses desconsiderados, assim como são os deles. Então, parece que não poderemos universalizar a máxima especista, é isso que eles estão apontando. Então, por isso, devemos tratar os animais humanos como fins de si mesmos. Mas agora vamos ver os argumentos específicos para isso. Primeiro, o argumento do Julian Franklin. Franklin argumentou que o Kant interpretou mal a sua própria teoria, que ele confundiu duas coisas importantes. A primeira, quem seriam os sujeitos do imperativo categórico, ou seja, quem são os agentes morais, aqueles que têm que respeitar os direitos, aqueles que têm que aplicar o imperativo categórico. Esses sim precisam ser racionais. Mas o Franklin defendeu que ele confundiu os sujeitos do imperativo categórico com os objetos aos quais o imperativo categórico se aplica, né? Ou seja, quem são os pacientes morais? Quem são aqueles que têm que ter os seus direitos respeitados? Franklin defendeu que esses não precisam ser racionais, eles precisam ser apenas sencientes, porque, como vimos, né, já em outros vídeos, é a senciência que determina que alguém é passível de ser prejudicado ou beneficiado. Né? Então, o que o Franklin está apontando é que o Kant pensou que os sujeitos do imperativo categórico são, para alguém ser um objeto do imperativo categórico, ele também tem que ser um agente capaz de aplicar o imperativo categórico. E que o que o Franklin está defendendo aqui é que não, né? Que os agentes morais faz sentido cobrar deles, que eles respeitem direitos, mas que não faz sentido defender que para alguém ser um beneficiário de um direito, para alguém ser respeitado como um fim em si mesmo, então que ele também precisa ser capaz de entender a noção de direitos, respeitar direitos dos outros. Ou seja, que não parece fazer sentido exigir que ele também seja um agente moral. Então, o Franklin reinterpretou a segunda formulação do Kant, do imperativo categórico, da seguinte forma: haja de tal maneira que você sempre trate a senciência, não a racionalidade, a senciência, seja em si mesmo ou no eu de qualquer outro indivíduo, nunca simplesmente como um meio, mas também, ao mesmo tempo, como um fim em si mesmo. Para o Franklin, essa formulação, em vez da segunda formulação do Kant, que o Kant propôs, é que está verdadeiramente conectada com a primeira formulação. Porque, como vimos, se estivéssemos no lugar dos animais humanos, se nos imaginássemos no lugar deles, não consideraríamos aceitável o especismo. Então, parece que, se não é possível universalizar a máxima especista, então temos que concluir que todos os seres sencientes deveriam ser tratados como fim em si mesmo.
Esse é o argumento dele. Vamos ver agora o argumento da Christine Korsgaard, que é na mesma linha, mas é um pouquinho diferente. A Korsgaard concordou com Kant que os seres humanos racionais são capazes de recuar de suas próprias crenças e desejos e perguntar a si próprios se eles estão justificados em acreditar e a desejar como o fazem. Só que, ao contrário do Kant, a Christine Korsgaard não pensou que essa racionalidade é aquilo que torna os humanos moralmente consideráveis. Ela argumentou que isso torna os humanos agentes morais. Isso torna os humanos responsáveis, responsabilizáveis por suas ações. É isso que faz com que tenha sentido exigir que os humanos respeitem os outros. Mas ela argumentou que os humanos também têm uma natureza animal que diz respeito ao que é bom ou ruim para nós próprios enquanto animais. Né? Ou seja, estar livre de dor, experimentar prazer e felicidade, viver uma vida plena e assim por diante. Em suma, ela defendeu que é isso que nos torna o tipo de ser para quem as coisas podem ir bem ou mal, para quem as coisas podem ser boas ou ruins. Ou seja, ela está falando aqui, na verdade, não é nem de uma natureza animal, mas é de ciência. Tá? Então, segundo ela, quando nós exigimos respeito dos outros, a gente faz a partir de duas bases. A primeira é enquanto seres capazes de autogoverno moral e de ação autônoma, ou seja, enquanto agentes morais. Mas nós também fazemos isso enquanto seres animais que possuem um bem-estar, que são passíveis de ser prejudicados e beneficiados. Em outras palavras, né, então ela concluiu que essa nossa natureza animal, na verdade a nossa natureza senciente, que nos dá vontade de agir de certas maneiras e nos torna capazes de experimentar dor e prazer. E todos os seres sencientes têm essa natureza em comum, também são capazes de ser prejudicados e beneficiados, porque essa é a ciência que torna alguém apto a experimentar certos estados como positivos e outros como negativos. Então, é porque é possível sermos prejudicados e beneficiados, é que somos todos moralmente consideráveis. E aí, isso inclui humanos e animais não humanos. E pode até incluir outros indivíduos sencientes que existirão no futuro. Já vamos ver isso daqui a pouco. Então, por quê, né? O que a Christine Korsgaard chama de natureza animal não é algo realmente meramente biológico, mas são algumas características que são relacionadas à capacidade de ser prejudicado ou beneficiado. Essas características são biológicas, né? No caso, tem um sistema nervoso central organizado, por exemplo. Mas são características que são relacionadas à nossa senciência. Então, é por isso que o argumento dela também poderia fundamentar preocupação com entidades artificiais sencientes que possam vir a existir no futuro. Por exemplo, se no futuro vierem a existir seres digitais que são sencientes. Porque o que ela defendeu é que o que nos torna moralmente consideráveis é a possibilidade de sermos prejudicados e beneficiados, que é a senciência. Então, se no futuro existirem seres sencientes não animais, em meios digitais, por exemplo, então teríamos as mesmas razões para considerá-los moralmente. Então, novamente, né, o que esses dois autores estão apontando é que parece que o Kant confundiu qual é o critério adequado para alguém ser um agente moral e, portanto, ser responsabilizável pelo que escolhe, com o critério adequado para alguém ser um paciente moral e, portanto, ser respeitado como um fim em si mesmo. Então, vamos fazer um resumo aqui do argumento da Christine Korsgaard. Tá? Trato o meu bem como algo moralmente importante em si. Então, eu reconheço que eu sou um fim em si. Isso cada indivíduo faz. Sinto que posso exigir que os outros me respeitem e até mesmo que me ajudem. Tá? Essas exigências recaem igualmente sobre mim. Então, eu reconheço que essa exigência é de mão dupla. Isto é, os agentes racionais buscam fins sob leis morais comuns, né? Que aí é toda a ideia do reino dos fins, né, do Kant. Só que os seres não racionais, e aí incluindo os animais não humanos, né, eles não podem participar como coautores dessas leis no reino dos fins. Mas eu exijo que os outros me respeitem porque eu posso ser prejudicado ou beneficiado. É essa a razão para eu me ver como um fim em si mesmo. Então, eu me vejo como um fim em si mesmo por conta da minha senciência, não por conta da minha racionalidade. E qualquer ser senciente é capaz de ser prejudicado ou beneficiado, porque é isso que significa ser senciente.
Então, aquilo que mostra por que devemos tratar um ser racional como um fim em si mesmo, implica, ao mesmo tempo, que todo ser senciente é um fim em si mesmo também. Esse é o resumo do argumento dela. Bom, vamos passar para outra teoria agora, que, na verdade, a gente vai falar da teoria da Evelyn Pluhar, só que antes, para a gente entender a teoria dela, a gente vai ver a teoria do Alan Gellert, porque ela se baseou na teoria dele. Tá? Então, o Alan Gellert escreveu esse livro Reason and Morality em 78. Tá? O argumento central dele é o seguinte: ele defende que todos os agentes, pelo simples fato de agirem, estão assumindo que possuem o direito de agir. E estão assumindo por tabela que possuem os direitos mais básicos que são necessários para se agir. Por exemplo, o direito de sobreviver, o direito à integridade física, etc. Uma vez que nós reivindicamos implicitamente esses direitos para nós mesmos, toda vez que nós agimos, então, para sermos consistentes, nós devemos reconhecer e respeitar esses direitos nos outros, né, dos outros indivíduos. Esse é o argumento geral dele. Bom, a Evelyn Pluhar, nesse livro aqui, Beyond Prejudice, de 1995, ela pegou esse argumento, desenvolveu e mostrou que ele tem uma implicação em relação aos animais não humanos. Então, ela aceitou o argumento dele, né? Só que ela defendeu que ele deveria ser aplicado a todos os seres sencientes, porque os seres sencientes também têm interesses e necessidades que, quando aparecem nos humanos, nós reconhecemos que deveriam ser protegidos por direitos. Então, basicamente, esse é o argumento dela. Então, agora a gente vai ver outra das teorias que defende direitos para os animais não humanos, e eu acho que é provavelmente uma das teorias mais conhecidas, né, de direitos para os animais não humanos, que é aquela proposta pelo Tom Regan no The Case for Animal Rights, que a primeira edição é de 1983, né, mas tem essa edição revisada e ampliada de 2004. Bom, qual é o argumento central do Tom Regan? Na verdade, não é um argumento só, são vários, né, o que ele chama de argumento cumulativo. Né? Mas, antes da gente ver qual é o argumento dele, vamos ver de onde é que ele parte o raciocínio. Né? Ele acreditava que nós temos que rejeitar qualquer teoria ou que negue deveres diretos para com os animais não humanos, né? Como a gente viu, é o caso da teoria lá do Kant, né, que diz que nós não temos deveres para com os animais não humanos, mas apenas indiretamente para com os humanos. Né? Então, o Regan defendia que essas visões são implausíveis, que o bem dos animais humanos importa por si e não apenas indiretamente. E ele defendia que temos que rejeitar também qualquer teoria que negasse que deveríamos aceitar e respeitar direitos morais, né, os direitos morais de animais não humanos. Ou que afirmasse que apenas os humanos têm um valor inerente, que seria aí a base para os direitos. Então, ele afirmou que tem várias razões para se concluir que os animais não humanos, ou pelo menos muitos deles, né, o que ele chama aqueles que são sujeitos de uma vida, têm direitos morais. E ele disse que talvez cada uma dessas razões, se tomada separadamente, talvez não seja conclusiva, mas que juntas elas formam lá o que ele chama de argumento cumulativo, que aí constrói lá um forte caso, né, a favor de direitos para os animais humanos. Por isso que ele chamou, né, o livro The Case, né, o caso dos direitos animais. Bom, então, em linhas gerais, como que é a argumentação? Né? Então, ele argumentou que aquilo que permite dar sentido ao julgamento de que todos os seres humanos são moralmente iguais, apesar das diferenças muito significativas de capacidades entre os humanos, é postular que certos seres têm o que ele chama de valor inerente. O valor inerente é uma ideia do Regan lá que é mais ou menos parecida com a ideia de dignidade lá no Kant, né? Que é a ideia de que esses indivíduos, né, não devem ser tratados como meros meios para fins, né? Que eles têm um tipo de valor absoluto que não pode ser mensurável, e etc. Bom, quais seres têm um valor inerente para o Tom Regan? Né? Seriam os seres que não apenas estão vivos, mas possuem certas características que os fazem ter um bem-estar experiencial que torna possível eles serem prejudicados e beneficiados, que o Regan chama lá de sujeitos de uma vida. E, de acordo com ele, né, qualquer indivíduo que seja, então, um sujeito de uma vida tem valor inerente, porque os sujeitos de uma vida têm esse bem-estar experiencial, são o tipo de ser para quem as coisas podem ir bem ou mal, né, podem ser prejudicados ou beneficiados.
Então, segundo Reagan, né, isso significa que os seres com valor inerente nunca devem ser pensados como meros objetos a serem usados por outros, né? Nem como meros receptáculos do valor, cujo bem-estar pode ser negociado em relação ao bem-estar dos outros, né? Ou seja, trocando em miúdos aí, né, o Reagan defendeu que os sujeitos de uma vida têm direitos, né, que eles não devem ser utilizados como meros meios e não são meros receptáculos de experiências positivas, etc. E ele defendeu, então, que esse critério, sujeitos de uma vida, não inclui apenas os humanos, mas inclui todos os mamíferos e muitos outros animais, né, que cumpririam aí os requisitos para ser sujeitos de uma vida. Bom, uma outra teoria que foi influenciada pela teoria do Reagan, mas é diferente, é a teoria do Gary Francione, né, que ele formulou essa teoria em vários locais, mas uma formulação que parece que é bem explicitada é nesse livro Uma Introdução aos Direitos Animais, né, que é de 2000. Bom, o que o Francione argumentou? Né? Que os animais humanos devem ter direitos legais, né, que consistem principalmente do direito fundamental de não ser usados como se fossem recursos dos outros, que é como eles são atualmente, né? Mas o Francione defendeu que eles devem ter um direito de não ser usados como recursos. Só que ele não limitou a visão dele aos direitos legais, ele afirmou também que os animais humanos têm direitos morais, né? E, sendo o principal deles, né, o direito básico, que ele é um direito pré-legal, né, ele é um direito moral, independentemente de ser reconhecido pela lei, de não ser usado como um recurso, como um item de propriedade. E ele argumentou também que a ciência é o critério para se ter direitos morais básicos, né? Que, na verdade, aquele critério do Reagan, né, de sujeito de uma vida, ele exige mais do que a ciência, ele requer uma certa sofisticação cognitiva. O Francione defende que não, defende que basta que o indivíduo seja senciente, né, para ter ali um ser capaz de ser prejudicado ou beneficiado, portanto, deveria ter direitos morais básicos. Francione defendeu que, no mínimo, todos os seres sencientes têm o direito pré-legal, né, anterior à lei, básico, de não serem tratados como um item de propriedade. E que, então, esse direito implica o abolicionismo, né, que é a ideia de que todas as indústrias e práticas, né, de uso de animais, né, não só práticas industriais, todas as formas de exploração animal, seja elas forem industriais ou artesanais, seja lá de como for, por exemplo, para alimentação, para entretenimento, para trabalho, toda e qualquer forma de exploração animal deveria ser abolida, em vez de simplesmente reformulada, reformada, para se tornarem mais humanos. Então, ele defende que, se os animais têm direitos, então isso implica abolir a exploração animal. Bom, outro tipo de fundamentação de direitos surge das abordagens contratualistas. Mas a gente vai ver num vídeo separado essas abordagens para esse vídeo que não fica muito longo. Tá? Então, a gente vai ter um vídeo separado só sobre a fundamentação contratualista de direitos. Tá? Mas só para resumir, né, tiveram também outros teóricos que argumentaram que os animais humanos deveriam ter direitos, porque isso decorre de uma aplicação consistente e não tendenciosa da teoria contratualista, que é o caso lá do Mark Rowland, né, e do Donald van der Veer. Só que, né, como eu expliquei, essas abordagens a gente vai ver separadamente em outro vídeo. Então, vamos falar agora de algumas implicações do reconhecimento de direitos para os animais. Tá? Então, primeiro de tudo, quanto à exploração animal. Né? Como explorar os animais não humanos implica prejudicá-los de maneira muito significativa, né? Eles sofrem muito e, além de tudo, perdem a vida. Né? Então, fica claro que essa exploração é incompatível com o respeito pelos seus direitos. Por isso, os defensores dos direitos morais para os animais defendem, então, o abolicionismo, né, que é o fim dessa exploração, e afirmam, então, que devemos adotar o veganismo. Então, só para resumir, né, é completamente incompatível defender direitos para os animais humanos e, ao mesmo tempo, defender que alguma forma de exploração animal esteja justificada. Bom, qual é o argumento central que embasa isso? A razão central para se proteger os humanos com direitos negativos, né, ou seja, direitos que implicam que temos que refrear de prejudicá-los, é que teriam seus interesses básicos, como, por exemplo, na integridade física e em viver, violados na ausência dessa proteção. Tá?
Só que os animais não humanos compartilham desses interesses básicos. Então, existem as mesmas razões para se proteger os animais não humanos com direitos negativos. E como a exploração animal viola os interesses básicos dos animais não humanos, né, como o interesse em não sofrer, em viver, etc., então a exploração animal deveria ser proibida se os animais não humanos têm direitos. Então, basicamente, o argumento é assim, né? Se os humanos têm direitos por essa razão implica que os animais não humanos também têm. E se têm direitos, então isso implica que a exploração animal é injustificada. Bom, só que, como a gente viu, os direitos não precisam ser apenas direitos negativos, né? Não precisam ser apenas sobre coisas que não devemos fazer contra os outros, né? Também pode ser direitos positivos, ou seja, pode ser sobre coisas que devemos fazer pelo benefício dos titulares dos direitos. Bom, se é reconhecido um direito humano de receber ajuda em certa circunstância, seria especista não reconhecer o mesmo direito para os animais humanos em circunstâncias relevantemente similares. Por exemplo, vamos supor que um humano com sede, a gente reconheça que isso faz com que ele tenha um direito de receber água se ele estiver morrendo de sede. Então, parece que seria especista dizer que os animais não humanos não têm o mesmo direito se estiverem nas mesmas condições. Então, se os humanos estivessem na situação na qual se encontram os animais que estão na natureza, a maioria das pessoas não sabe, mas tem outros vídeos aqui no canal explicando sobre isso, a situação típica dos animais na natureza é muitíssimo ruim, eles padecem de fome, sede, doenças, acidentes, desastres, etc., por conta dos próprios processos naturais, independentemente de ação humana. Claro que a ação humana muitas vezes agrava isso tudo, mas já é muito ruim, independentemente de ação humana. Se os humanos estivessem nessa situação de escassez, de fome, de sede, etc., de doenças, provavelmente seria reconhecido um direito de receber ajuda. Então, seria especista não reconhecer esse direito para os animais não humanos que estão na natureza. Então, em relação aos animais selvagens, né, os animais que estão na natureza, como eu falei, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, eles sofrem uma base diária por conta de muitos fatores, tanto causados por humanos, mas também pelos processos naturais. Né? Em situações que seria muito factível, muito possível ajudá-los. De fato, né, existem muitos casos em que os humanos estão ajudando atualmente esses animais, e assim reduzindo o sofrimento deles. É claro que muitas vezes a motivação por trás dessa ajuda é antropocêntrica, ou é ambientalista, por exemplo, se vacina os animais para proteger os humanos de serem contaminados, ou para preservar a espécie em extinção, mas isso já mostra que é possível ajudar esses animais, porque os animais que são vacinados, por exemplo, são ajudados. Né? Só que conceder direitos positivos para os animais significaria, então, que a gente deve apoiar esses esforços de ajuda, porque esses esforços de ajuda significam que os animais estão tendo seus direitos respeitados, né? O direito de ser ajudados, por exemplo. E que, então, deveríamos reivindicar que mais esforços desse tipo deveriam ser conduzidos. Essa seria uma outra implicação. Bom, então, essa foi um panorama geral das teorias de direitos e como elas se aplicam aos animais não humanos, e também vemos algumas implicações práticas que decorreriam da aceitação de direitos para os animais não humanos. É isso, então, obrigado, até mais.